Olá, oitavo ano! Hoje explicarei para vocês o que são os vícios de linguagem. Nós vamos observar que os vícios de linguagem são aquelas palavras que nós utilizamos para nos expressar, seja na escrita, tudo que eu falar aqui, tá? Pode ser referente à escrita ou à fala. Nós vamos observar aí nessa imagem que nós temos o né, o tipo, então. Esses vícios, eles atrapalham em vez de ajudar. Eles interferem na expressividade do conteúdo, ou seja, na clareza, na objetividade em relação à compreensão daquela mensagem que você quer passar. Nós vamos observar algumas classificações referentes aos vícios de linguagem. Para alguns deslizes ou para algumas situações dentro da língua portuguesa, nós temos essas classificações. Nós vamos começar com arcaísmo e neologismo. Professor, o que é arcaísmo? Como o próprio nome já diz, acredito que vocês lembrem até de história, nós vamos observar que o arcaísmo é o que? São as palavras ou estruturas antigas que não são mais utilizadas, que vez ou outra possa ser que um texto você acabe encontrando como no exemplo, vossa mercê em vez de você. Observamos que esta expressão é uma estrutura antiga, que não é mais utilizada. A isso nós damos o nome de arcaísmo. Já o neologismo são as palavras novas. Arcaísmo, palavras antigas não mais utilizadas. Neologismo são as palavras consideradas novas e, além disso, inventadas. Ou seja, essas palavras, se você for buscar no dicionário Aurélio, por exemplo, você não vai encontrar significado para elas. Como, por exemplo, ele manja dessas coisas. Por mais que manja não esteja lá no Aurélio, já foi incorporada ao idioma, as pessoas compreendem o significado dela, por isso nós temos uma classificação, que é o neologismo, palavras inventadas. A ambiguidade e o pleonasmo. A ambiguidade é quando eu tenho uma frase e ela adquire duplo sentido. Por quê? Uma frase ela tem uma mensagem a ser transmitida. Se essa mensagem ela não é clara e objetiva e ela dá duplicidade de interpretação, nós vamos ter ambiguidade. Observe o exemplo. O ladrão matou o policial dentro de sua casa. Nessa frase, nós não conseguimos determinar de quem é a casa. Você fica naquela. É do ladrão ou do policial? Então, observe que isso aqui, quando ocorre em uma frase, quando você não consegue ter clareza e objetividade na interpretação dela, que você vê duas possibilidades de sentido, é ambiguidade. Já o pleonasmo é a repetição desnecessária. É quando você olha para o seu colega e diz, vamos descer lá para baixo. Ah, eu ganhei ontem no meu aniversário, eu tive uma surpresa inesperada. Observe que as duas palavras têm o mesmo sentido, então você repete e é desnecessário. Basta você dizer, sou inesperado, ou surpresa. Se você vai dizer, vamos descer, não precisa dizer lá para baixo, porque o sentido já está na primeira expressão. Então, ambiguidade, duplo sentido. Pleonasmo, repetição desnecessária. Nós temos a cacofonia e o eco. A cacofonia é o mau som, ou seja, quando você tem uma frase e nesta frase, aquelas palavras, como nesta frase aqui, foram encaixadas e sonoramente fica estranho. Ela não viu ele, que na realidade seria ela não o viu. Se a gente... professora, mas fica pior. Pelo hábito do nosso dia a dia de fato utilizar essa estrutura, que é um vício, possa ser que ela não o viu, fique de fato sonoramente mais estranho para você. Mas essa estrutura aqui, segundo a língua portuguesa, ela é considerada um vício de linguagem e, de certo modo, não é adequada. Já o eco, nós vamos observar que são as terminações iguais. É quando, em uma frase, em um texto, isso acontece muito em poemas, você coloca as terminações iguais para sonoramente fazer um eco e chamar a atenção para aquela expressão. Por exemplo, tente, invente, faça diferente. Esse ente, ele foi repetido em todas essas expressões, de fato, para sonoramente gerar o eco e chamar a atenção para a frase. Então,
Cacofonia e eco são as classificações, né, dos vícios de linguagem que envolvem o som. Teremos também solecismo e barbarismo. Quando eu falo de solecismo, eu estou falando de desvio de sintaxe. Professor, o que seria esse desvio de sintaxe? É quando você escreve ou fala uma frase com a concordância errada. E essa concordância é referente ao quê, professora? Referente ao verbo, à escrita do verbo na frase, e também as palavras associadas a esse verbo. Ou seja, as que vêm antes, as que vêm depois, as que estão servindo para complementar, que podem ser preposições, pode ser pronomes. Vamos às classificações do solecismo, que seria um erro de concordância. Fazem 3 meses que não o vemos. Se a gente observar fazem, nós até estudamos na primeira unidade, né? Que o verbo faz ele não sofre variação quando se refere ao tempo passado. Então, aqui nós já temos um erro. Esse é considerado solecismo de concordância, porque esse verbo ele não pode variar. Quando eu tenho de regência, observe, quem assiste, assiste algo. Então, nós vamos observar que você assistiu ao filme e não o filme dos Vingadores. Aqui nós temos um erro da regência em relação ao verbo, porque assistir pede a preposição ao. E solecismo de colocação, nós vamos observar que é quando na escrita eu troco, certo, o pronome, a colocação pronominal, ou seja, eu tenho o verbo e vou ter um pronome associado a ele. Neste caso aqui, quando eu digo não aguentei-me em pé, seria não me aguentei. Esse me, que é o nosso pronome, ele deveria estar antes do verbo. Diferentemente deste segundo exemplo, que você às vezes até fala na sala de aula. Me empresta seu fone. Não é me empresta, e sim empresta-me seu fone. Solecismo é quando eu tenho um erro de concordância, de regência ou de colocação. Já o barbarismo é o desconhecimento da língua portuguesa. Uma coisa é você, uma vez ou outra, nós cometemos o solecismo, um desvio de sintaxe, um pequeno erro referente a essas 3 vertentes da língua. Outra coisa é você desconhecer. Quando eu tenho barbarismo, eu tenho aqueles erros ou deslizes mais grosseiros. Por exemplo, ao invés de dizer problemas, dizer problemas. Isso, volta e meia, no dia a dia, acaba ocorrendo. Se ocorre, porque você falou rápido, coisa do tipo, não é um vício. O vício é algo que é consecutivo. Só se torna um vício, classificado como barbarismo, se de fato isso na sua vida persistir. Quando eu tenho barbarismo de morfologia, sou a mais maior entre meus amigos. Nós sabemos que mais maior é uma expressão errada, porque maior já está indicando uma superioridade, então não preciso acrescentar o mais. De semântica, Maria cumprimentou sua prima ao chegar. Se a gente observar aqui, cumprimentou é considerado errado, por quê? Cumprimento aqui seria medida. E a gente está falando de saudação. Se é saudação, seria cumprimentou. Aqui a gente teria um U. E também de estrangeirismos. O que é isso? Às vezes, nós utilizamos, por exemplo, palavras que são de outra língua, colocamos ela como substituindo uma expressão que existe na nossa. Por exemplo, o show é hoje. Show é uma expressão estrangeira. Se a gente observar, seria o correto aí, né? Vamos imaginar assim, segundo a nossa língua. O espetáculo é hoje. Teria o mesmo sentido e estaria dentro da língua portuguesa, né? O barbarismo é o desconhecimento da língua portuguesa. Gente, obrigado pela atenção. Espero que tenha ficado claro para vocês os vícios de linguagem. Tenham uma ótima semana. Qualquer dúvida que tenham do assunto, na terça-feira nós tiramos no grupo. Abraço, se cuidem.